Oi, gente, conforme eu já falei anteriormente, o meu objetivo nunca foi estudar o cangaço. E foi por conta de Paulo Gastão que eu comecei fazendo esses estudos e fiz opção por estudar dentro da linha da psicanálise, da psicologia, da criminologia, mas em especial da psicanálise, que tem por pai Freud, Sigmund Freud, né? Então, aqui nesse livro que eu publiquei, certo? A minha abordagem é exatamente sobre os criminosos, né? E então eu estudei Freud, que ele também se interessou. A princípio ele não deu muita atenção não, quando ele começou a estudar as pessoas que praticavam alguns pequenos delitos, roubos, furtos e até criminosos mais violentos, né? Aí então ele descobriu que está na literatura freudiana, que ele teceu alguns comentários e que, ao praticar aqueles crimes, aqueles delitos, muitas vezes era um alívio para a pessoa, para o agressor, né? Ele praticava, o agressor pratica o delito, pratica o crime e com isso ele vai satisfazer-se, vai aliviar-se de uma culpa que ele talvez nem saiba de onde veio, né? Então, tomando por base esse sentimento de culpa, né? Aí Freud, ele aprofundou mais e ele verificou que isso também já era até do conhecimento de Nietzsche, está dizendo na literatura freudiana, certo? Quando ele escreve as máximas de Zaratustra sobre o criminoso pálido. Então, gente, foi por isso que eu fiz a opção por ingressar, por enveredar por essa área, né? Ao mesmo tempo em que também tem um capítulo aqui neste livro, né? Maria Bonita e o lenço bordado, né? O Lampião, ele era narcisista, né? Gostava de se enfeitar. E foi através dos lenços, do bordado, que a Maria bordou para ele quando ele passa lá de Porto da Folha, né? Na Bahia, ali Porto Redondo, por ali, aquele lado, né? Então, o Virgulino, ele pergunta para Maria se ela sabe bordar, e ela disse que sabia. Naquela época, realmente, as mocinhas, né, elas se preparavam para o casamento, aprenderam a cozinhar, bordar. E então o Lampião deixa uns lenços para que ela borde, e ele diz que depois vai apanhar os lenços, e quando ele retorna, não é, ele pega os lenços e a Maria segue com ele para o mundo do cangaço, né? Já vivia mal com o marido, né? Tem no livro do João, aqui, isso aqui, no livro de João de Souza Lima, que ela vivia mal com o marido, se deixando, se largando. Tem aqui no livro também de Adriana Negreiros, eu gosto muito desse livro, viu? E então, ele, que já era apaixonado pelos bordados e pela renda, né? Por isso que ele cantou Mulher Rendeira, para a avó dele, né? Ele já carregava consigo o sentimento de culpa. Por quê? Porque, vejam só, gente, olê mulher rendeira, olê mulher rendar. Tu me ensina a fazer renda, que eu te ensino a namorar. Isso ele compôs para a
avó-mãe, né? Mãe substituta, entre aspas, a avó é mãe duas vezes, né? Então, ele carregava o sentimento de culpa, por quê? Porque, conforme eu falei, o complexo de Édipo, o Édipo mal feito, ele vai apaixonar-se simbolicamente pela avó. E ele morou com a avó até, segundo a literatura, eu não cheguei digamos assim, a saber exatamente. Eu sempre pego as coisas que também já vêm da literatura. Eu nunca entrevistei nenhum ex-cangaceiro, né? Mas é possível, sim, a gente saber determinadas coisas através de estudos, né, analíticos, né? Então, o Virgulino, ele já tem um sentimento de culpa, porque ele foi criado pela avó, ele dormia com a avó até os 18 anos de idade, na mesma caminha, todinho, né? E nós sabemos que existe a parte erótica na pessoa, né? Qual o crime de em falar uma coisa à luz das ciências? Não existe, né? Eu não estou aqui querendo colocar determinadas coisas para denegrir a imagem de ninguém. Eu estou simplesmente estudando e analisando, né? Então, o Virgulino, ele dormia com a avó. O Virgulino não se identificava com as mulheres. Tanto que ele só foi ficar com a Maria, ou a Maria só entrou para o cangaço quando o Virgulino já tinha 32 anos de idade. Portanto, havia também essa questão no Virgulino desse sentimento de culpa, de colocar a avó, né, apaixonar-se pela avó, e ele demonstra isso, fica claramente demonstrado através da letra da música Mulher Rendeira. E também, conforme eu já disse, nos versos que ele faz aqui, né, que ele canta relembrando, né, o passado dele de infância. Olha aqui. Quando lembro, senhores, do meu tempo de inocente, que brincava nos cerrados do meu sertão sorridente, tanto que meu coração magoado de paixão, quais que chora amargamente. Eu não sei aqui se essa palavra quais foi corretamente escrita, onde eu copiei, certo? Mas isso aí está demonstrando, veja, que ele tinha uma paixão inconsciente, mas vez por outra ela aflorava, ela vinha à mente dele, né? Tanto que o Virgulino, ele vai dedicar-se a quê? Aos bordados, vai se dedicar à costura, a cozinhar, né? A fazer os trabalhos das mulheres, né? Até então, quando a Maria entra para o cangaço, os homens ainda permaneceram fazendo os serviços domésticos, entre aspas, porque eles não tinham casa, o Virgulino não tinha casa, eles não tinham, realmente eles volitavam, né? Eles não tinham um lugar fixo, eles tinham coitos, né? Eles permaneciam nos coitos com os coiteiros, né? E sempre no meio ali da vegetação dos sertões, né? E o Virgulino, ele era impaciente, ele era uma pessoa que ele só se saciava quando matava. E depois que ele matava, exatamente, é o que Freud diz aqui, aí depois que ele, claro, eu talvez não confunda aí, tá, gente? Que a consequência do sentimento de culpa, né? Ele chegava a executar os crimes
roubo, pequenos furtos e grandes crimes, como era o caso do Virgulino, e isso era um alívio, tanto que depois o Virgulino, que ele praticava todas essas atrocidades, ele ia dançar, né? Ele ia cantar, ele ia fazer festa, tocar sanfona, né? Então, esse é o lado que eu analiso o cangaço, né? Eu quis mudar um pouco, porque eu ainda não encontrei alguém que pudesse, até mesmo para falar alguma coisa sobre isso, né? Porque a história do Virgulino tem sido repetida, porque era um herói, porque era um bandido, porque era... A gente precisa encontrar a origem. Nós precisamos encontrar a origem, né? E a origem você só vai encontrar quando você analisa empregando algum método, né? Um método científico. É exatamente isso que eu tento fazer, né? E eu vou deixando aí o meu trabalho, né? Está escrito, certo? Inclusive, essas estrelas aí, né? Esses símbolos, que eu vou falar sobre eles também, né? Que muita gente confunde esses símbolos com estrela do rei Salomão, flor de lis, porque é que ele usava, né? Ele usava porque era narcisista, mas também tem outras questões que entram aí para a gente justificar, né? O porquê o Virgulino usava esse tipo de... esses penduricalhos, os necessários e os não necessários, né? Então, eu vou falar sobre os penduricalhos necessários e os penduricalhos não necessários, porque vinham exatamente da mente dele, narcisista e psicopática.